Vamos lá, pessoal. Ó, corrigindo aqui o exercício de exame laboratorial. Eu pedi para você me fazer um resumo no que diz respeito aos exames que são pedidos aos recém-nascidos. Lembre-se que agora a gente vai começar a estudar uma sequência de check-ups, que são exames tradicionais e de rotina para verificarmos se a máquina, corpo humano, encontra-se ou não em perfeito estado. Estudamos já o pré-natal. Então veja bem, a gente precisa compreender até a chegada na fase recém-nascida. Até a oitava semana de gestação, nós chamamos de embrião. Da oitava semana até o nascimento, que acontece entre 37 e 40 semanas, numa gestação a terma, nós chamamos de feto. Nasceu recém-nascido e até os 28 dias de vida, o neonato. Foco agora dos exames que vamos discutir. O primeiro e mais clássico é o teste do pezinho, feito entre o terceiro e quinto dia de vida ali do bebê. Pode ser feito na maternidade ou a família leva o bebê a algum laboratório que realize a coleta. Uma agulhazinha é feito um furinho no calcanhar do bebê para drenar o sangue. Claro, antes o calcanhar do bebê é feita uma antisepsia com algodão e álcool a 70. O sangue goteja e a gente preenche 5 bolinhas num papel filtro com o sangue. Ele fica um tempinho ali fora da geladeira, depois a gente coloca o papel filtro numa geladeira, laboratório, para que ele me dê uma resposta. Então o teste do pezinho é fundamental porque ele diagnostica doenças que são congênitas, passadas de mãe para filho, doença que também pode vir herdada do pai, como por exemplo, vamos lá, a fenilcetonúria, como por exemplo, fibrose cística. E essas doenças do teste do pezinho, elas não apresentam uma sintomatologia logo de cara. Então daí a importância do diagnóstico precoce. Primeiro, hipotireoidismo congênito. Hipo, pouco hormônio sendo liberado pela tireoide. Lembre-se que a tireoide é uma glândula que coordena o nosso metabolismo, que é a velocidade de trabalho do corpo. A tireoide situa-se aqui na região, não é, de pescoço, garganta, formato de uma gravata borboleta. Ela está bem anteriormente falando a estruturas como, por exemplo, a laringe. Os hormônios tireoidianos são o T3, o T4 e a calcitonina. Só que antes, relembre, sistema endócrino. Vem a ser necessária a liberação do hormônio estimulante da tireoide, o TSH, liberado lá pela adenohipófise. O T3 é chamado por aí de triiodotironina e o T4 de tiroxina. Esses sim vão coordenar a mesma velocidade de trabalho do corpo. A calcitonina está mais envolta ao metabolismo do cálcio. A calcitonina empurra cálcio para dentro do osso e o paratormônio paratireoides retiram o cálcio do osso jogando-o no sangue. O combustível para funcionamento e liberação desses hormônios na glândula tireoide é o sal mineral, iodo. Muito iodo, muito hormônio. Pouco iodo, pouco hormônio. O problema aqui do hipotireoidismo congênito reside no que? Pouca produção hormonal T3, T4. A criança pode originar um quadro severo de retardo mental e atraso no amadurecimento cerebral, chamado de cretinismo. Diagnosticando precocemente, a gente consegue minimizar dano através de uma reposição hormonal com iodo. Outra doença diagnosticada no teste do pezinho é a anemia falciforme. As anemias, elas se caracterizam como um grupo de doenças que tem, como consequência a dificuldade no transporte de oxigênio que os glóbulos vermelhos naturalmente realizam. Eu tenho anemia ferrópriva, que é a queda, por exemplo, do ferro na ingesta alimentícia. Não tendo ferro, a hemoglobina não consegue transportar o oxigênio para células e tecidos. Na anemia falciforme, o raciocínio é um pouco diferente.
A hemácia que é globular, na falciforme, está em forma de foice. É um problema hereditário materno ou paterno. A hemácia em forma de foice, ela substitui o lugar que seria ocupado por hemácias sadias. E essas hemácias em forma de foice se destroem também antes do tempo, que são 120 dias. Então, o bebê vai ter o quê? Sérias crises dolorosas, também icterícia, feridas severas em membros inferiores. Então, é uma doença que a gente também precisa diagnosticar cedo para termos, né, condutas basicamente que de imediatas ali. Não tem cura, mas diagnosticando cedo e tratando direitinho, dá para viver com uma razoável qualidade de vida. Então, definindo a anemia falciforme, a hemácia ela não está globular, ela está em forma de foice. Então, a função, que é o transporte de oxigênio, fica totalmente prejudicada. A anemia ferrópriva vem a ser uma consequência também da presença da anemia falciforme. Outra doença é a fibrose cística. Fibrose cística prejudica o sistema respiratório e digestivo, principalmente o respiratório. O corpo humano produz uma substância naturalmente chamada de muco. E esse muco é fundamental no que diz respeito à proteção, ao transporte de determinadas substâncias. Só que na fibrose cística o corpo está produzindo muco demais, de 30 a 60 vezes aquém do que é esperado. E isso dificulta a passagem de determinadas substâncias no organismo. Tampa canais. Por exemplo, parte exócrina do pâncreas produz as enzimas do suco pancreático. Tripase, lipase, amilase, ataca a proteína, gordura e carboidrato. Com muito muco não consegue haver a liberação desse suco pancreático no intestino delgado, porque o muco não está deixando passar. Então a fibrose cística ela tem essas características, é uma doença que a gente tem que diagnosticar cedo. Resumindo, excessiva produção de muco. Teste do olhinho, o médico ele vai expor a criança a feixes luminosos. Uma resposta habitual boa, a criança deva dar uma devolutiva com feixes luminosos, contínuos e avermelhados. Todos esses testes que falei eles estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. O teste do olhinho feito na primeira semana de vida. O teste da orelhinha também oferecido pelo SUS, sempre reforçando. A médica de preferência fonoaudióloga vai pegar uma espécie de fone de ouvido e colocar na orelha da criança. E esse fone de ouvido ele fica conectado em uma outra ponta, numa máquina que consegue identificar indícios de surdez ou normalidade. E para finalizar, o teste do coraçãozinho é um interessante teste. Utiliza-se oxímetros, que são máquinas que dão a saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio que circula no sangue, de preferência arterial, que a artéria tem preferência por O2 e via por gás carbônico. Um é colocado no membro superior direito e outro no membro inferior esquerdo. Não pode haver muita diferença entre essas saturações, que normalmente giram em torno de 95% e 100%. Não pode dar muita diferença. Se der muita diferença, induz ao quê? A cardiopatias congênitas. Cardiopatias, problemas no coração que vêm herdados ou aparecem cedo ali na criança. São muitas, se eu não me engano, 14. A lógica, diagnosticou cedo, trata cedo, resolve o problema, ou se não tiver como resolver, minimiza danos futuros. Então o teste do pezinho, que é o próximo conteúdo, já está explicado, já dei uma luz para facilitar para vocês. Valeu!